E aí, meus queridos, eu sou o Leandro Caroni, você claramente não é, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui falando sobre a primeira parte de duas partes sobre o livro Super Ocupado do Kevin DeYoung, um livro que eu indico para todos vocês, excelente conteúdo. Eu quero trazer aqui alguns insights, algumas coisas que foram muito relevantes e que realmente impactaram a minha vida. E hoje vamos falar sobre a armadilha de você estar sempre super ocupado, fazendo um monte de coisas que o pastor e psicólogo Kevin DeYoung fala aqui para nós. Então, se você já está aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário, mandar para outras pessoas. Por favor, me ajude a engajar. É difícil criar aqui audiência no YouTube, estamos começando. Toda quarta-feira tem vídeo e eu espero que você esteja gostando. Se você Leandro, gostei desse aqui. Cara, tem mais, se eu não me engano, 8 ou 9 vídeos para trás. Tenho certeza que vai te ajudar bastante e continue me acompanhando, tá legal? Então, vamos lá, sem muito enrolar, eu queria introduzir o assunto aqui para vocês dizendo a respeito de estar muito ocupado. Por quê? Porque hoje um dos trabalhos que eu tenho feito em terapia é ver que os pacientes chegam até mim muito perdidos, muito cheio de coisas para resolver, cheio de coisas para trabalhar e tudo mais. E quando nós começamos a fazer um trabalho de organização mental, de organização pessoal ali, começa a se perceber vários buracos na agenda que antes eles achavam que não tinham. Então, quando eu chego para o paciente e falo, olha, você acha que é possível você colocar meia hora para ler alguma... Ele vai falar, não dá, não tenho tempo, não dá, não está sobrando tempo. E a sensação que nós temos hoje na nossa vida é que realmente as coisas estão extremamente complexas, tá uma correria do caramba, não dá tempo para pensar, para respirar, para orar, para fazer nada. Acorda até o final, a gente não para. Mas olha que interessante, eu falei que é uma sensação. E a verdade é que de fato não passa de uma sensação. Estamos super ocupados? Olha, eu ouso dizer que a maioria de nós não está super ocupado. A maioria de nós está se sentindo super ocupado porque não tem tempo de fato disponível para fazer aquilo que deveria estar fazendo. Na verdade, gasta-se muito tempo fazendo aquilo que não é essencial, não é necessário, como ficar no celular, ver série, etc. Se nós pegássemos agora a nossa vida e comparássemos a vida há 150, 200 anos atrás, iríamos perceber que a nossa vida é muito mais corrida, porque nós temos acesso a muito mais informação, porque as redes sociais tomaram todo o nosso tempo livre de assalto, e cá estamos nessa situação que, poxa, a gente tem a sensação de que não temos tempo para nada, mas na verdade nós temos tempo. E, falando mais nisso, eu queria mostrar aqui para vocês três grandes armadilhas, três grandes problemas que podem causar na tua vida aí o fato de você estar o tempo todo fazendo alguma coisa e não ter tempo para descanso, tá legal? Então vamos lá, a primeira coisa delas é que estar sempre muito ocupado rouba a tua alegria, tá? Olha só, temos alguns aqui versículos trazidos que mostram que a alegria é uma marca da vida cristã. Ou seja, se você está o tempo todo cabisbaixo, triste, reclamando, as coisas não tão legais, é porque você deve ter entendido alguma coisa errada e me deixa aqui mostrar para você. Filipenses capítulo 4, verso 4, ele vai dizer assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Outras versões, regozijai-vos, né? Se você gosta de uma coisa mais clássica, mais raiz aí do cristianismo, regozijai-vos, né? Gálatas capítulo 5, 22, vai dizer que o fruto do Espírito é caridade e alegria, né? Ou outra versão, amor e gozo. Ou seja, fruto do Espírito, aquilo que é desenvolvido. Kevin DeYoung usa aqui até a expressão que a vida do crente, a vida do cristão tem que ter sabor de alegria, né? Então ele vai trazer o fruto, que é algo para você degustar. Interessante isso, nunca tinha pensado nesse ponto. E João, capítulo 15, verso 11, Jesus está dizendo, olha, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, aqui a Bíblia diz claramente que a alegria faz parte da vida do cristão. E quando nós estamos extremamente ocupados, nós somos muito mais suscetíveis a estresse, a ansiedade, a falta de paciência com os filhos, com a esposa, com o trabalho. Nós estamos mais vulneráveis, e não no sentido do vídeo que eu gravei aqui sobre a vulnerabilidade. Nós estamos vulneráveis por quê? Porque nós
deixamos de fazer aquilo que nós teríamos que fazer e nós estamos com a cabeça gastando energia para fazer um monte de outras coisas. E quando nós precisamos de energia para paciência, para sermos bons, para fazermos coisas que são realmente muito mais importantes, como amar nossas esposas, nossos filhos, os nossos servos ali e tudo mais, nossos servos não, né? Nossos conservos, as pessoas que estão ali na igreja, falta-se essa energia. E aí a gente está exausto e essa exaustão realmente acaba sendo despejado em forma de irritabilidade e tudo mais. Afinal, nós não fomos feitos para trabalhar o tempo todo sem descanso. Afinal, Jesus colocou em nós, Deus colocou ao nos criar, uma espécie ali de uma configuração. E essa configuração, por exemplo, exige que nós dormimos, né? A gente tem que dormir. E isso é uma estrutura do Criador e a gente não pode brigar contra isso. Nem se vocês quisessem se rebelar, no fim das contas você obedece à estrutura que Deus criou. Não é mesmo? E aí, nesse trecho, o Kevin Young traz um conceito de um médico cristão, olha só. Ele pode ser médico cristão, olha que interessante, né? Aqui no Brasil não pode ser médico cristão, não pode ser psicólogo cristão. Esquisito, né? Mas, bom, Richard Swenson, tá? Se meu inglês está correto, é aqui. Ele diz a respeito, ele traz o conceito de margem, e eu amei esse conceito de margem, eu queria que nós aprendêssemos a aplicar esse conceito nas nossas vidas. Como é que é esse conceito? Margem é o espaço que existe entre nossa carga e a nossa capacidade. É a reserva que deixamos em nossas vidas, seja de tempo, energia, dinheiro ou qualquer outro recurso. Margem é aquilo que sobra quando levamos em conta tudo o que precisamos fazer ou gastar. Olha que interessante, então. Não é a gente viver no limite, né? Não é a gente estar sempre... olha a nossa agenda, e isso eu falo muito para os pacientes. Vocês querem organizar a rotina de vocês e já colocar ali, lotar. Então, nossa, sobrou meia hora, vou colocar aqui, vou ler Tomás de Aquino, vou ler... Não, peraí. Sobrou quanto tempo? Sobrou meia hora? Bom, acredito que meia hora seja um tempo interessante para você deixar de margem. Margem para quê? Para as coisas dão errado, né? É um disjuntor que cai, filho que fica doente, é o pneu que fura, você fica doente e nós precisamos de margem, até mesmo, olha que interessante, margem de qualquer recurso, né? Então, finanças também, quem é que está gastando exatamente o que ganha? Nós precisamos deixar uma margem para que nós tenhamos tranquilidade. Por quê? Porque carros quebram. Poxa, eu nunca vou me esquecer da vez que a gente tinha acabado de assumir aqui o compromisso de pagar o carro e minha esposa vai sair ali do estacionamento e acaba ralando o carro. Então eu já tinha a parcela do carro, já tinha o valor que eu tinha que investir, já tinha subido ali de nível, né, entre aspas, ali da questão de carro, né, saído de um carro de X reais para um carro de Y, e aí surge essa necessidade, né? Vamos pagar a franquia. A franquia reduzida do carro era R$ 3.500, então eu tive que desembolsar esse valor extra. Ora, se eu não tivesse margem nenhuma nas minhas finanças, ali seria um momento de desespero. Então, não só de finanças, não só de tempo, muito importante, mas também de energia, por que não? Você não vai fazer tudo e não vai sobrar nada. Por quê? Porque você precisa para brincar com seus filhos, para estudar um pouco mais, para ter mais tempo com Deus e etc. Isso é muito relevante, muito importante. Então, o conceito de margem ele é importante para os nossos relacionamentos. Por exemplo, margem nos permite investir tempo e energia nos relacionamentos. É essencial para que a gente aumente a produtividade. Olha só que interessante. Não ter coisas para fazer o tempo todo te deixa mais produtivo. Paradoxal, não é mesmo? Mas é verdade. Por quê? Porque você vai desprender energia e tempo exatamente naquele ponto quando precisa de fato e não em todas as outras coisas. Então, margem é importante para isso. Tá legal? Então, margem nos dá flexibilidade, margem nos dá tranquilidade e melhora a tua sanidade mental. Então, toma esse princípio da margem, aplique isso na sua vida, que com certeza você terá excelentes benefícios com isso, beleza? Bom, a segunda armadilha de ficar sempre muito ocupado é que a ocupação ela pode roubar o nosso coração, tá? Como assim? Bom, lembra da passagem do semeador, né? E ele vai semeando e ele vai dizendo, olha, tem algumas sementes que o pássaro já come, tem algumas sementes que caem num solo rochoso e até começa a brotar, mas não vai. E tem sementes que brotam, começam, só que aí os espinhos vão sufocando. Estar super ocupado, conforme o livro aqui, é realmente permitir que esses espinhos, o excesso de ocupação e a exaustão, são esses espinhos. Jesus
nessa passagem dá o nome a dois tipos de espinho, acredito que tenham mais, mas Jesus ele traz talvez os dois principais ou talvez os mais relevantes naquele momento. Jesus ele traz dois. O primeiro coisa é que ele diz os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? Ora, a gente tem ali diversas coisas para resolver, né? Como eu usei o conceito de margem, margem para quê? Justamente para esses cuidados de vida. Então, poxa, um carro quebrado, ou também um aniversário, uma festa, uma reunião extra, um evento da igreja, um almoço que você tem que ter na casa dos seus avós, dos seus tios, sei lá. Enfim, nós temos diversas coisas, né? Uma máquina de lavar que, meu forno está quebrado ali, eu estou tendo que correr atrás da peça. Isso exige tempo, esforço, então, e recurso, né? Infelizmente. Então a gente tem que correr atrás disso. Isso ocupa a minha vida e esse tempo que eu estou desprendendo para essas coisas eu não consigo gastar para mais nada. Eu estou, por exemplo, protelando aqui ligar para Vivo para resolver uma questão na manutenção. Ora, isso vai exigir tempo. Como eu tenho tantas outras tarefas na minha frente que são mais relevantes e importantes que isso, eu estou deixando isso para depois, tá? Mas faz parte. Preocupações da vida. A maioria dos cristãos não se desviam por apostasia. É difícil, é raro, pelo menos, você ver um cristão que, de fato, ele fala assim, não, eu odeio Deus agora e eu vou seguir a minha vida. Não, via de regra ele vai se ocupando, e se ocupando, e se ocupando, e se ocupando. A hora que vê ele tá tão longe que já foi, né? É a síndrome da ovelha perdida, que vai comendo capim e indo embora. Um dia eu vou trazer aqui também os 3 tipos de perdidos para a gente se comunicar aí. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações para você não perder esse vídeo, se você quiser saber, tá legal? Então, Jesus diz que essa questão, né? A gente tem hoje um monte de campeonatos, um monte de eventos, é show, é tudo mais. E isso vai, a série nova lança, temporada nova, filme novo, são muitas coisas roubando a nossa atenção. E a hora que vê, a gente deixa de ter tempo para fazer aquilo que é realmente importante, que é gastar tempo com Deus, com as nossas famílias e tudo mais, tá bom? E o segundo espinho que Jesus diz ali são os desejos de outras coisas, ou seja, coisas em si não são um problema. Kevin DeYoung deixa muito claro isso para nós. Não é um problema as coisas, mas o problema é o quanto você faz para obter aquilo, o quanto de energia e esforço você desprende para conquistar aquilo e, além disso, quanto você desprende de tempo, energia, esforço, para manter aquilo. Por exemplo, eu sempre quis ter uma casa na praia. Aí você vai lá, trabalha, se esforça, se empenha, junta dinheiro, não compra casa na praia. Só que agora que você tem a casa na praia, você tem que gastar tempo dando manutenção. Então você precisa cuidar, precisa ter um caseiro, sei lá. Aí tem cada casa, cada tipo, exige um tipo de manutenção. Você quer ter um barco também, vai dar manutenção. Você quer ter uma empresa gigante, vai dar manutenção. Você quer ter um carro, dá manutenção. Tudo que nós conquistamos há necessidade de manutenção. E isso desprende do nosso tempo. Então, olha que interessante, né? O quanto nós nos esforçamos, às vezes, nos atrapalha nesse quesito, né? Então, é interessante que nós devemos prestar atenção que, olha, se nós gastamos toda a nossa energia e tempo com as coisas, com desejo pelas coisas, com tudo isso, a gente acaba perdendo tempo para realmente prestar atenção naquilo que é muito relevante para nós, não é mesmo? Nós precisamos de tempo para digerir as coisas, né? Então, olha que interessante. Quantos momentos de dores, por exemplo, momento de dor que você passou, foi desperdiçado, não valeu de nada porque você realmente não teve tempo digerindo, tentando aprender com aquilo. Ou quantos momentos de alegria também você deixou passar porque você estava com a cabeça em outro lugar. Eu mesmo me policio aqui. Eu gosto muito de ficar ouvindo coisa no YouTube e tudo mais, consumir conteúdo. E muitas vezes eu acabo perdendo de viver aquele momento que é muito relevante para ficar prestando atenção em tantas outras coisas. Então, é importante dizer, como que o pastor, o autor do livro diz o quê? A semente da palavra de Deus precisa ser podada por repouso, calma e quietude. Então nós precisamos colocar isso nas nossas agendas, momentos do nosso dia. É isso que eu vejo da terapia, por exemplo, como ela é muito interessante. Isso leva a gente para o próximo passo, que é o quê? Ocupação pode encobrir a podridão da nossa alma. Então a nossa alma pode ter um monte de problema, mas como a gente está o tempo todo fazendo coisas, a gente não tem tempo muito para ficar observando, isso tem ocupado alguns pontos, né? E olha só, esse é um dos mais perigosos, né? Por quê? Porque a gente não tem tempo para assim pensar, refletir sobre as nossas falhas e pecados e acaba que a ocupação se torna uma máscara, um grande tapete
que a gente varre as sujeiras para baixo dela, né? Então é relevante que a gente preste muita atenção nisso. E é o que eu falei, que eu estava vendo no meu consultório, né? Só porque é o momento de você sentar aqui e falar comigo, e contar da tua vida, você começa a prestar atenção, você leva a tua atenção para a tua vida, para os acontecimentos, para os seus relacionamentos, e você começa a pensar em cima disso. E muitas vezes eu nem preciso ser um grande gênio do atendimento, mas só do cara sair da correria da vida dele e entrar na terapia, faz some aquele barulhão. Ele começa a pensar, falar e tudo mais, ele começa a entender, ele começa a ver aquilo com outros olhos, ele começa a aprender com a vida dele. E ele vai caminhando, sim, para um amadurecimento. Por que não? Então, olha que frase fantástica de Tim Crader, ele traz aqui no livro. Ocupação em demasia serve como uma espécie de segurança existencial, um muro contra o vazio. Muitas vezes o teu excesso de tarefas pode estar encobrindo aí uma falta de sentido, né? Eu lembro sempre da história de eu não lembro quem que foi o cara que conta essa história, os personagens, mas é um grande homem de Deus, ele chega num mosteiro e tem um monge novo lá, eles estão analisando, é uma história assim, mas ele chega e o diretor daquele mosteiro fala assim, olha, você viu esse novo aí? Cara, ele não para, tá sempre fazendo um monte de coisa, ele trabalha pra caramba. E esse homem de Deus olha para ele e fala assim, olha, se ele trabalha muito, eu não sei, mas ele se mexe bastante, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, se a gente não tá se mexendo demais, fazendo muita coisa que a gente nem deveria estar fazendo. E esse é o tema do próximo vídeo, que é você talvez esteja fazendo coisas que Deus não tá mandando. Então não deixa de se inscrever para ver o próximo. Então, meus queridos, a realidade é que a sua vida ela não precisa, não deve, na verdade, ser desocupada, ela não deve ser leviana, ela não deve ser à toa, né? Você não deve porque, então eu não posso estar ocupado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não pode se ocupar de coisas que não são para você se ocupar. E você não pode gastar seu tempo fazendo coisas que você não deveria estar fazendo, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida que ficou, deixa aqui nos comentários ou manda para mim lá no meu Instagram. Na descrição aqui do vídeo tem todas as minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, que é a minha principal rede, tá? E eu aguardo... tem um grupo VIP também, hein? Canto do Carone, entra lá, que eu mando coisas específicas e exclusivas para quem tá lá no grupo. Então é isso, Deus abençoe vocês, até breve.